Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 12, parte 4. Número 4, namoro. Falar sobre namoro cria um trauma no coração de muitos pais. Alguns se lembram das próprias experiências de namoro e não querem que os filhos façam as mesmas coisas que fizeram. Outros escutam as estatísticas e se apavoram. Segundo o Comitê Nacional de Saúde Sexual do Adolescente, quando chegar aos 20 anos de idade, mais de 3/4 dos adolescentes já terão mantido uma relação sexual. A cada ano, 1 milhão de adolescentes ficam grávidas, mais de 500 mil têm um filho e 3 milhões contraem uma doença sexualmente transmissível. Tais estatísticas encorajam os pais a jurar que nunca deixarão seus filhos namorar. Esses pais pensam, aspas, se puder mantê-los longe do sexo oposto até que atinjam a idade de 20 anos, talvez se tornem maduros o suficiente para poder namorar. Fecha aspas. Também existe muita confusão sobre o que realmente é um namoro. Se consideramos namoro o fato de um garoto e uma garota sair para comer um hambúrguer e depois passar 3 horas num banco traseiro de um carro se estimulando sexualmente, realmente devemos reavaliar o conceito de namoro. Mas caso esse garoto ou essa garota optem por sair para namorar com um grupo de adolescentes, ou ir comer um hambúrguer e depois assistir a um jogo, ou ir ao cinema ou ao parque, então o namoro pode ser uma experiência positiva que estimulará a autoestima e a capacidade deles de terem no futuro um relacionamento romântico maduro. Não vou dizer quando ou se o adolescente deve começar a namorar. Steinberg nos adverte quanto ao fato de as garotas começarem a namorar muito cedo. Elas correm o risco de serem envolvidas por um, entre aspas, sentimento romântico irreal. Em geral, irão namorar garotos mais velhos que provavelmente serão mais desenvolvidos psicologicamente, bem como fisicamente. Steinberg também diz que o início desse namoro precoce altera o relacionamento delas com outras garotas da mesma idade. Já que está namorando, um rapaz mais velho tende a se aproximar das garotas mais velhas. Isso pode garantir a ela uma aceitação temporária de uma turma mais madura, enquanto a afastará das pessoas da mesma faixa etária. Como resultado, deixa de ter experiências de relacionamentos com garotas da sua idade. Depois de 30 anos aconselhando casais e famílias, tenho certeza de que o início da adolescência é o tempo certo para desenvolvimento de amizades com pessoas do mesmo sexo. Essas amizades irão evoluindo para atividades com grupos que envolvem tanto garotos quanto garotas, até se formar em namoro fixo. Enquanto os adolescentes amadurecem, eles se sentem mais confortáveis com o sexo oposto, mais confiantes sobre si mesmos e mais aptos a lidar com namoros em potencial. Um erro grave que os pais podem cometer é impedir esse processo de desenvolvimento social e emocional ao aconselhar o jovem a namorar firme uma pessoa só, excluindo a amizade das outras. Se concorda com a minha opinião, então o momento de incentivá-lo a fazer muitas amizades é quando tem entre 9 e 11 anos de idade. Assim, ao entrar na puberdade, sem estar sob pressão de ter de namorar muito cedo, preferirá passar mais tempo com os amigos do mesmo sexo sob a supervisão dos pais ou dos pais dos amigos. Ele vai querer participar de atividades em grupo com membros do sexo oposto e haverá pouca ou nenhuma pressão para que namore sério antes de ficar mais velho. Obviamente, estou falando de um ideal e não levando em consideração as diferentes personalidades dos adolescentes, as inseguranças, pressões da turma e outros fatores que possam levá-los a procurar conforto emocional em relacionamentos românticos no início da adolescência. Esse é outro motivo por que o amor emocional dos pais é tão importante para um jovem adolescente. Algo que é especialmente verdade com os progenitores do sexo oposto. Se a garota adolescente sente-se amada pelo pai, será pouco provável que procure amor emocional de um garoto. O garoto adolescente que se sente amado pela mãe raramente procurará uma garota para satisfazer as necessidades emocionais ou físicas. Imagine que está tendo uma conversa familiar com a filha de 13 anos, procurando formular regras e estabelecer as consequências para o namoro dela. Quais são os aspectos principais a ser tratados? Gostaria de sugerir que a preocupação com a saúde física e emocional encabeçasse a lista. Segundo,
e talvez com igual importância, o desenvolvimento saudável das emoções e da maturidade social preparará o jovem para ter relacionamentos românticos quando a hora certa chegar. O objetivo não é estimular os relacionamentos dos adolescentes com membros do sexo oposto, e sim ajudá-los a cultivar amizades sinceras que os ajudem a estar preparados para relacionamentos adultos e maduros no futuro. Que regras podem estimular tal maturidade social? Regra: amizade com adolescentes do mesmo sexo e da mesma idade deve ser no início da adolescência. Mas, para que os adolescentes passem a noite na casa desse amigo, você deve, em primeiro lugar, conhecê-lo e falar com os pais dele. Isso pode preservar o jovem de se envolver com alguém cujos valores e estilo de vida sejam prejudiciais a ele. Qualquer visita que dure uma noite inteira deve ser feita apenas quando os pais estiverem em casa. Consequências em caso de violação: não poderá dormir na casa de ninguém durante 3 meses e não receberá mesada por 1 semana. Próxima regra: o adolescente está livre para participar de atividades que envolvam garotas e garotos, desde que haja um adulto supervisionando e os pais aprovem essas atividades. Os pais reservam-se ao direito de dizer não a qualquer atividade que percebam ser prejudicial para o bem-estar do adolescente. Consequência em caso de violação: não participar de nenhuma atividade em grupo durante 1 mês e não receber mesada por 1 semana. Quando a filha tiver 15 anos e o filho 16, você deve discutir as possibilidades de iniciarem um namoro firme. Os pais reservam seu direito de determinar se, quando e com quem o adolescente irá namorar. Quando a garota tiver 16 e o garoto 17, devem concordar em deixar que decidam com quem querem namorar. Mas o namoro só acontecerá nas sextas e sábados à noite. Regra: os pais reservam seu direito de pedir aos adolescentes que acabem o namoro quando a outra pessoa estiver envolvida com drogas ou álcool ou que tenha sido sexualmente ativa com outros namorados. Consequência em caso de violação: se o adolescente se recusar a terminar esse relacionamento perigoso, os pais suspenderão o privilégio de dirigir durante 1 mês e também não receberá mesada durante o mesmo período. No final daquele mês, se o adolescente ainda não tiver obedecido às restrições, as consequências serão estendidas por mais 1 mês. A essa altura, ele deve saber que se tomar decisões erradas, irá sofrer consequências. Ele não terá liberdade de dirigir e não receberá mesada, caso seja irresponsável nos relacionamentos. Por favor, entenda que essas regras e consequências são apenas sugestões. Cada pai e filho devem conversar para decidir quais eles acreditam ser justas e plausíveis. Obviamente, quanto mais cedo elas forem estabelecidas, mais responsabilidades haverá de o adolescente entendê-las, mais possibilidades, haverá de o adolescente entendê-las com justiça e benéficas para a vida dele. Número 5, álcool e drogas. Uma crescente quantidade de adolescentes está consumindo mais e mais drogas cada vez mais cedo. Os resultados são óbvios. Muitos são viciados em álcool e drogas. Nada destrói uma vida mais rapidamente do que o vício. O que os pais podem fazer para garantir que os filhos não se envolvam com isso? A resposta é nada. Eles não podem seguir o adolescente 24 horas por dia para ter certeza de que não estão consumindo drogas. Existem, entretanto, coisas que os pais podem fazer para evitar que se envolvam com isso. Primeiro, e o mais importante, devemos ser um modelo de abstinência. Os adolescentes que veem os pais tomando um drink todas as noites para relaxar estarão mais propensos a usar e abusar do álcool. Do mesmo modo, aqueles que veem os pais fazer mau uso de remédios controlados têm tendência maior a se tornar usuários de droga. Nunca é demais lembrar que a influência dos filhos vem dos pais. Entretanto, uma vez em que um bom exemplo seja dado, existem outras coisas que os pais podem fazer para que o adolescente esteja menos propenso a se envolver com drogas. Vamos voltar ao paradigma de regras e consequências. Quais são as maiores preocupações com relação ao uso de álcool e drogas? A questão principal é o medo de que o adolescente se torne um alcoólatra, um viciado em drogas ou um traficante.
Isso certamente tem fundamento. A segunda preocupação é que ele esteja no mesmo carro dirigido por um motorista embriagado e seja ferido ou mate ou morra em um acidente automobilístico. Uma terceira preocupação é que se torne amigo de um usuário de drogas e álcool e que, naquele estado de alteração mental, cometa crimes violentos. Todas essas são preocupações reais e legítimas. Que regras podem ser estabelecidas para tratar esses assuntos? No fórum familiar, os pais devem expressar o desejo de que o adolescente se mantenha longe de drogas e álcool. Devem explicar que isso não é por causa de uma crença pessoal sem fundamento, ilógica ou religiosa, mas está baseada nos fatos que já foram pesquisados profundamente. Sabendo que os adolescentes se tornarão adultos um dia e poderão tomar decisões sozinhos quanto ao uso de álcool e drogas, é perfeitamente plausível que insistam que, enquanto estiverem em casa, a regra é nada de álcool, nada de drogas. As consequências da violação dessas regras precisam ser duras. Os pais devem ensinar aos adolescentes que as drogas são ilegais. Se for encontrado com drogas, pode sofrer não só as consequências já estabelecidas, mas também as impostas pela justiça. Se, porém, o pai amenizar o impacto das consequências, pode estar certo de que o adolescente continuará abusando dessas substâncias. Quando você explora essa e outras áreas para ensinar o adolescente a ter um comportamento responsável, sei que sentirá o desejo de reavaliar periodicamente as regras e consequências, dando a ele mais liberdade e responsabilidade, enquanto fica mais velho, mas nunca separando uma da outra. Todas as regras e consequências devem visar ao interesse do adolescente e ser estabelecidas depois de pensar a respeito, com as considerações necessárias. É preciso levar em conta os sentimentos do adolescente, mas sempre com proteção amorosa e autoridade. Pais amorosos prestam muita atenção no estabelecimento de regras e nas consequências que advêm da desobediência. Até o próximo capítulo.